E segundo o Instituto do Câncer, a cada 100 mil mulheres, 65 desenvolvem o câncer de mama. E apesar dos tratamentos precoces apresentarem bons resultados, a taxa de mortalidade ainda é grande, principalmente quando a doença é descoberta em estágio avançado. Agora, as pacientes que sofrem com um dos tipos mais agressivos ganham uma esperança. É um novo medicamento que está em fase de conclusão e que causa menos efeitos colaterais, garantindo aí mais qualidade de vida. Mas que medicamento é esse? Quando estará disponível? É o que vamos saber com o pesquisador e oncologista do Instituto do Câncer do Hospital Mãe de Deus, o médico Stefan Stefani. Doutor Stefani, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Que boa notícia, né? A gente está dando, porque apesar de sabermos, né, que a prevenção ajuda a identificar o câncer mais cedo, identificando ele mais cedo, ele pode ser tratado também com maior facilidade ou com menos dificuldade, ainda assim as mulheres, e estou falando das mulheres de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais, elas acham que quem procura acha, aí elas não vão procurar, né? Pois é, sabe que impressionante como a gente tem números assustadoramente altos ainda de câncer de mama que são identificados em estágios tardios. O fato é que é simples, se o paciente entende, se as pessoas entendem que fazer mamografia anualmente e fazer autoexame e ter acompanhamento com o seu médico aumenta absurdamente a chance de detectar a doença mais precocemente. E uma vez que detecta precocemente, as taxas de cura podem chegar próximas de 95%, 100%. Que absurdo, olha só. Não tem sentido, né? É um número impressionante, nós estamos falando de câncer. Em compensação, quando a doença começa a crescer e disseminar para os outros órgãos, a gente perde drasticamente esses números. E hoje, felizmente, a gente consegue manter esses pacientes vivendo durante muito tempo e com uma qualidade de vida relativamente boa, mas a chance de realmente o paciente se ver livre da doença totalmente, ficar curado, cai drasticamente quando a doença dissemina. Bom, a gente está conversando com o Dr. Stefani sobre um medicamento que é uma novidade. E eu quero convidar você também, telespectador ou telespectadora em especial que está em casa, para mandar perguntas para a gente pelo Twitter. A gente tem aqui, estou com o Twitter na minha mão, estou com o iPad na minha mão, que é o @TV Conto do Mais. Olha ali, o pessoal está participando já. @TV Conto do Mais, aproveita a presença do nosso especialista aqui e traz a sua pergunta. Esse medicamento, né, que está em fase ainda de conclusão de testes, para quem ele poderá ser eficaz, poderá ser útil e quando, doutor? Ótimo. Conceitualmente, nós temos que lembrar que câncer de mama não é uma doença só. Evidente que a gente pensa numa doença só, porque é um tumor que inicia no tecido mamário, mas se a gente puder subdividir os grupos, nós temos vários tipos de câncer de mama. E o comportamento biológico de cada um desses tipos de câncer é diferente. Inclusive o tratamento que nós vamos escolher para o paciente é diferente. Especificamente a droga que você está mencionando foi apresentada agora, nesse fim de semana passado, alguns dias atrás, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que na prática é o maior congresso de oncologia do mundo, mais de 30 mil especialistas. Ele utiliza um medicamento já sabido, conhecido, chamado trastuzumab, só que ele associa um quimioterápico a esse medicamento. De forma que, como um míssil teleguiado, ou como um cavalo de Troia, a célula que tem o receptor específico para o medicamento consegue captar o remédio e as células e lança no núcleo da célula de forma que ele destrói o medicamento, destrói a célula tumoral especificamente. Só que isso acontece em 15% aproximadamente das pacientes com câncer de mama. Isso não é comum. Por isso que cabe sim, e foi como eu iniciei o que eu vinha dizendo, identificar que subgrupo de pacientes nós estamos lidando. E esse subgrupo, ele tem diferenças locais, por exemplo, as pacientes que sofrem com câncer de mama no Rio Grande do Sul, elas têm características parecidas ou é muito variado? Isso varia muito. Na verdade, se calcula que o país inteiro tem em torno de 15, 20% de mulheres que expressam esse receptor de membrana chamado ERB2. Mas isso varia um pouco com a etnia, pode variar um pouco conforme a idade, mas de uma forma geral, realmente cada paciente é uma paciente diferente e além das características epidemiológicas, a gente tem que reconhecer naquele caso específico, naquela mulher específica, qual é o painel e quais são as características que aquele tumor tem para definir exatamente qual é a melhor opção terapêutica. Agora, o Hospital Mãe de Deus está pesquisando, está trabalhando com isso e as pessoas podem procurar o hospital, as mulheres que estão com
o diagnóstico de câncer de mama, que estão acompanhando agora o programa e se sentem, enfim, com uma possibilidade de um tratamento diferente. Como é que está sendo feita essa triagem e recebimento de pacientes? O Instituto Câncer Evangelista está envolvido em vários protocolos de investigação científica internacionais. São protocolos muito criteriosos, passam pelo Comitê de Ética do Ministério da Saúde, isso é muito rigoroso na inclusão de pacientes. E, eventualmente, abrem-se protocolos justamente para a inclusão de pacientes. Agora, a melhor forma de colocar isso para os pacientes é o seguinte: converse com o seu médico, converse com o especialista que está cuidando do paciente e para ele identificar, junto a algum profissional do Instituto do Câncer, por exemplo, se aquela paciente se encaixa no perfil, se o protocolo está aberto, se já concluiu a que nós chamamos de inclusão de pacientes. Então, a maneira mais operacional, na verdade, é sempre conversar com um profissional que trabalha na área para que esse profissional identifique, do ponto de vista técnico, as características daquele tumor e converse, interaja com os profissionais que estão envolvidos nos protocolos. Vai ficar aí o recado, né? Sem medo de descobrir, sem medo. Se tá ali, gente. Quanto Perfeito. antes descobrir, né, doutor? Mais fácil é o tratamento. Não tem dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É um prazer.